Antes de mais, boa tarde a todas por dedicarem a vossa tarde de sábado e aqui não só aos conferencistas, mas também aos participantes que nos estão a ver. Este painel tem o título Lei e Natureza, Responsabilidade e Ação nas Crises Ecológicas. Nelson, peço desculpa, pedia só que aguardasse mais um pouco, que ainda não temos participantes na sala. Ok. Só mais um pouco, obrigada. Logo agora que tinha sido brilhante, agora vai ser sempre a descer. É só esperar um bocadinho, obrigada. O trânsito está difícil, nota-se, a malta está para chegar. Há um congestionamento de tráfego. É isso. A Inês, nós não tínhamos o seu contacto telefónico e provavelmente a Inês já estava tão aflita quanto nós. Estava já a estressar. Eu mandei um mail. Pois eu nem o li, nós estávamos aqui em comunicação com o Nelson e com a Paula. Mas temos que partilhar contacto para... Sim, temos. Eu depois mando por mail. Eu nem tempo tive de lhe enviar um e-mail, porque entretanto, enquanto estava a conversar com o Nelson e com a Paula, abriu já estava a estressar, porque depois pensei, se calhar eu preciso de uma password e eu não tenho, e se calhar tal não como vou nós, dar a estávamos autorização. estávamos todos. Até enviei um mail a dizer, já estou aqui, como é que é? Nós estávamos todos a ficar muito ansiosos também, e não sei, porque foi-nos dito que estivéssemos 10 minutos antes do início da sessão. Eu preocupava mais o tempo para poder ter para a Pois nós estamos com problemas e é que se temos que encerrar, não é? Ao fim de... Sim, já vamos com 11 minutos atrás. O tempo preciso. Pois, eu preciso de 23 minutos, é o tempo que eu demoro. Vamos fazer assim, vamos começando, está bem? E também a sessão vai ficar gravada e ficar disponível durante algum tempo. Portanto, depois as pessoas que queiram assistir também podem ver. O que pode ter acontecido é, como não abrimos logo, as pessoas se calhar ficaram a achar que não ia haver ou estão baralhadas com os links. Portanto, vamos começando para não perder tempo, e depois também quem estiver interessado pode sempre assistir à gravação. Muito obrigada. Eu só pergunto à comissão organizadora se, portanto, a sessão de encerramento vai colidir em termos de tempo, isto é, não, só vai começar. Só começa quando nós encerrarmos, não é? Exato. Pronto, é isso que... Pronto. Ok, pronto. Obrigada. Nada. Bem, sendo assim, take 2. Bem-vindos à sessão Lei e Natureza, Responsabilidade e Ação nas Crises Ecológicas, a quem nos estiver a ver em direto ou em diferido. Sempre quis dizer isto, esta é uma oportunidade de uso para o fazer. Eu vou, por uma questão de tempo, vou também passar imediatamente a palavra aos conferencistas, com uma apresentação muito breve de cada um. Algo que será importante ressaltar e também para guardar para aquilo que será a discussão é o nível de interligação que cada uma das conferências tem e a forma como períodos cronológicos distintos e até a ausência de cronologia acaba por confluir numa temática que nos diz tanto nos dias de hoje e que necessita ser discutida, criticada e reavaliada. Portanto, eu passava a palavra ao Martinho, investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e que recentemente se tem dedicado, já leva algum tempo, a dedicar-se à questão do ambiente e à ética associada ao ambiente e que nos traz um tema associado àquilo que é também um espaço de estudo historiográfico do Martinho, que é a obra de Tucídides, e neste caso a natureza e o ambiente representado na história do Peloponeso, do autor grego. Martinho, é teu o espaço. Muito obrigado, Nelson, pela apresentação. Muito obrigado. Deixem-me começar por cumprimentar os colegas de painel e agradecer-lhes por terem aceitado o convite em fazer parte desta sessão. Quero também agradecer à comissão organizadora por nos permitir participar e expor aquilo que é o resultado de alguma da investigação que vamos fazendo. Quero também cumprimentar todos os ouvintes, seja em diferido ou em direto, e desejar que tenham uma boa sessão. Muito obrigado a todos. Portanto, tal como o Nelson teve já o cuidado de anunciar, o tema da minha comunicação
andará em torno da questão do ambiente e da natureza e do ambiente na obra de Tucídides, a História da Guerra do Peloponeso. Portanto, o título mesmo é Natureza, Ambiente e Saúde na História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Como suponho que estamos a falar para um público generalista e não propriamente especializado na área dos estudos clássicos, se calhar é de bom tom que eu faça um primeiro enquadramento e uma abordagem mais histórica, cronológica a esta obra, para que mais facilmente depois nos podemos situar dentro do tema da exposição. Portanto, a História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, é uma das grandes obras da cultura ocidental e é também uma grande referência no universo dos estudos clássicos. Estamos a falar de um texto do século V a.C., e como o próprio título indica, é um trabalho de género historiográfico que conta uma guerra civil. A guerra civil entre duas das cidades mais importantes da Hela, do espaço que hoje corresponde, grosso modo, mas não estritamente, à Grécia. Duas cidades que aglutinam em torno de si uma série de outras cidades, e quando eu uso aqui a palavra cidade, estou obviamente a referir-me ao conceito de polis, com tudo o que isso significa. Agora não há tempo para aprofundar e explicar. Estamos a falar de cidades independentes, cidades-estado, com dialetos próprios, enfim, com uma constituição própria, com autonomia e liberdade, e até com constituição própria, e com formas de governo distintas. E, portanto, as duas cidades mais importantes, mais poderosas, eram claramente Atenas, no Mediterrâneo Oriental, também de etnia dórica, aliás, de jónica, desculpem, e depois a Esparta, que fica no sul, no Peloponeso. E, portanto, surge um conflito em 431 e que se vai desenrolar ao longo de vários anos, até 404 a.C., com um breve interregno entre 421 e 414, um breve período de paz. É esta guerra que Tucídides vai descrever na sua famosa obra História da Guerra do Peloponeso. É uma obra que tem atraído a atenção dos estudiosos ao longo dos séculos, é uma das obras fundadoras do género historiográfico e é não só rica do ponto de vista histórico, como é também muito influente do ponto de vista da teoria política, da diplomacia, do ponto de vista da literatura, enfim. É uma obra que pode ser, de facto, estudada e abordada de muitos ângulos e muitas perspectivas. Um dos tópicos que tem sido menos abordado ou menos estudado nesta obra é justamente a questão do ambiente e da natureza. Nos últimos anos, contudo, apareceram vários estudos sobre esta temática. Em todo o caso, é importante ressalvar que a própria história ambiental, que se tem vindo a desenvolver ao longo das últimas décadas, tem usado em abundância a obra de Tucídides como uma referência, um testemunho, como documento histórico para os estudos da ecologia e do ambiente na Grécia clássica, neste período do século V a.C. E, desse modo, de facto, esta obra é não só uma importante referência para o estudo deste acontecimento catastrófico, que foi esta guerra civil, que opôs atenienses e espartanos, como também acaba por ser um bom testemunho dos impactos ecológicos e ambientais que esta guerra acarretou. E por isso nós podemos estudar esta matéria da natureza e do ambiente e da saúde na história da Guerra do Peloponeso de Tucídides a partir de múltiplas perspectivas e de múltiplos tópicos. Eu elenquei aqui uma série deles, não haverá tempo para abordá-los todos, e farei uma abordagem, à maioria deles farei uma abordagem simples, generalista, geral e generalista, por vezes até simplista, porque careciam claramente de aprofundamento e de demonstração bibliográfica. Eu coloquei, enfim, estabeleci como dois tópicos principais a natureza e os fenómenos naturais, e dentro da natureza as estações do ano, os recursos naturais, clima, noite, danos ecológicos, e depois nos fenómenos naturais, uma série deles que estão aí elencados. Na verdade, o tema dos fenómenos naturais é um dos temas que mais vezes tem sido estudado na obra de Tucídides. Muito menos estudado tem sido a questão da natureza e da interação do homem com o ambiente
nesta obra. Muito sucintamente, eu diria, por exemplo, relativamente às estações do ano, é um dado que salta logo à vista. A história da Guerra do Peloponeso relata 27 anos de guerra e cada ano é marcado pelas estações. Portanto, o autor não recorre a um esquema cronológico mais frequente, que era, por exemplo, indicar o nome do arconte ou do chefe em exercício, de uma entidade política em exercício, mas recorre às estações do ano. As estações aparecem como marcador cronológico narrativo. Ou seja, cada ano termina, cada ano de guerra, portanto, quando termina o ano de guerra, o autor normalmente escreve uma fórmula uma fórmula que se repete, assim como terminou o primeiro ano de guerra, ou o segundo, ou tal qual que seja, e o inverno. E quando se inicia um novo ano de guerra, o autor escreve no início do verão, quando às vezes até é mais pormenorizado, dizendo na primavera, no início do verão, ou no início da primavera, quando o trigo estava em espiga, ou no verão, quando se preparavam as colheitas, no final do verão, quando se preparava a colheita do trigo. Portanto, de facto, temos que o ritmo do combate, o ritmo da guerra, segue o ritmo da própria natureza. E seguindo justamente estes dois vetores sazonais, a primavera, o inverno e o verão. O que confere justamente um caráter natural, colocando a Fusis ao lado do Nomos. Quer dizer, aliás, nesta situação até podemos dizer que a Fusis está acima do Nomos, porque uma vez que o autor prescinde de métodos mais frequentes de calendarização e de cronologia, como seria o uso de acontecimentos políticos, e opta por usar um método muito pouco frequente até a época, que era justamente a cronologia natural, cronológica. E associando muitas vezes esse acontecimento, essa cronologia, a um acontecimento da natureza, nomeadamente retirado do mundo agrícola, que confere ainda mais precisão à data. Raul Rosado Fernandes, no prefácio, que é o tradutor desta obra para português, que está publicada pela Fundação Carlos Gulbenkian, no prefácio que escreve, diz que o Tucídides, o escritor, o narrador, desta forma pretende ligar o leitor ao ciclo calmo da natureza. E assim é uma das formas que ele utiliza para atrair o leitor. Pois essa tranquilidade pastoral serve de contraponto às cenas de violência bélica, com os imprevistos das batalhas que vai descrever, dentro desse mesmo cenário tão calmo e que marca os tempos de tumulto e carnificina. Temos, pois, quase uma espécie de antítese entre o cenário calmo e tranquilo e pastoral da natureza e a brutalidade humana, a carnificina e a crueldade que nós vemos descrita ao longo de toda a obra. Um outro elemento que poderíamos também, enfim, investigar na obra de Tucídides são os recursos naturais. Justamente o mesmo autor, Rosado Fernandes, a dado momento também refere esse tópico, que, de facto, a agricultura aqui assume toda a sua função função política e económica. Repara-se que nós, ao ler a obra, ao lermos a obra, reparamos que, de facto, há um dado que se soma a cada passo, que é a destruição dos terrenos agrícolas, a destruição das colheitas, como uma forma de combate. Portanto, a utilização da destruição da natureza como forma de combate. Sempre que um exército invade um território inimigo, começa por lhe destruir os campos, as colheitas, queimar, o que era comum em todas as guerras e que não deixou de ser comum nas guerras contemporâneas, não é? Portanto, temos aqui algo que é possível situar ao longo de toda a história da humanidade. E isso provocava danos ecológicos enormes. E a expressão invadiram e destruir os campos, invadiram e queimaram as colheitas, é uma expressão que se repete inúmeras vezes ao longo de toda a obra. Sempre que há uma invasão, a primeira coisa a fazer é destruir o campo, que no fundo é destruir os meios de subsistência do inimigo, condenando à fome. Não é? E por outro lado também há a questão do impacto psicológico que isto provoca, que é o inimigo ver o fruto do seu trabalho a ser destruído e queimado pelo exército opositor. Também o autor refere muitas vezes a falta de mantimentos e a falta de água potável como condicionadores e destabilizadores e como modificadores do decurso da guerra. Portanto, de facto, os soldados muitas vezes vêm-se privados de comida e também de água, e isso interfere claramente
na forma como eles, na estratégia de batalha e de combate. E muitas vezes leva até ao desânimo, à frustração e leva à derrota de algumas dos exércitos, de alguns dos soldados e faz com que alguns acabem por ter que recuar no campo de batalha. Outro fator o fator que destabiliza mais e condiciona as ações de guerra é, como é fácil de prever, o clima. O mau tempo, constituído pela chuva, pela lama, pelo vento, pela trovada, pelas tempestades. Ao longo, é fácil detectar, à medida que vamos lendo a história da Guerra do Peloponeso, o impacto desestabilizador que o clima tem no decurso, na sorte, no desenlace dos combates. Poderíamos agora citar imensos exemplos, infelizmente não há tempo para o fazer, mas só para relembrar, se alguém conhece a obra, sabe, por exemplo, a primeira ação de combate, a primeira ação de ataque, que é a invasão de plateias pelos tebanos. Os tebanos são claramente derrotados e vem o seu plano abortado justamente porque a natureza foi inclemente para com eles. A lama, a chuva, o vento. E, por sua vez, os plateienses, quando se veem cercados pelos espartanos, conseguem fugir ao cerco porque utilizam a natureza em seu proveito. Conseguem aproveitar as condições climatéricas para criar um plano de fuga. Os danos ecológicos que... Também a noite é um fator desestabilizador. Por norma, os exércitos tentam combater à noite e a única vez que há uma batalha noturna, na expedição à Sicília, os soldados atenienses acabam a matar-se uns aos outros, por descontrole, por impossibilidade de se reconhecer no escuro. Relativamente aos danos ecológicos, enfim, o que salta mais à vista, o primeiro, o de maior monte, é claramente a enorme perda de vidas humanas. Estamos a falar de uma guerra que durou quase 3 décadas, apesar de ter tido ali um interregno de 7 anos, e que teve enormes custos, para além de ambientais, humanos, e os humanos incluem-se dos ambientais, obviamente. Perderam-se imensas vidas humanas, muitos mortos em combate, muitos executados, outros feitos prisioneiros e escravos, outros atacados por doenças, por fome, por sede e por catástrofes naturais. Também os animais, nomeadamente os cavalos, muitas vezes se refere à morte de cavalos. O autor Tucídides, a dado momento, até enumera, apresenta um número de 70 cavalos mortos no campo de batalha, mas percebe-se perfeitamente que o cavalo era o veículo mais usado para os combates e, portanto, foram também das maiores vítimas desta guerra. Mas também os animais domésticos, também várias vezes se refere à destruição de animais domésticos. Os próprios atenienses, quando se vêem obrigados a refugiar-se dentro de Atenas, enviam os seus animais domésticos para a ilha de Eubeia. A florestação é provavelmente o maior dano ambiental, ou aquele que terá tido maior impacto ecológico. Porquê? Por causa do uso da madeira. Sabe-se, por exemplo, que Anfípolis era uma ilha... aliás, a invasão da Sicília era fundamental, foi quase um dos fatores que levou à invasão da Sicília, terá sido justamente a abundância de madeira existente na ilha e que os gregos precisavam dela. A madeira é usada a todo hora e momento, seja para a construção dos navios de guerra, as chamadas trirremes, para os navios e pequenos barcos de passageiros, para onde embarcavam animais e pessoas, para o armamento, para as máquinas de guerra, para as inúmeras fortalezas que são levantadas a cada momento, para os abrigos, para as paliçadas que são erguidas em cada combate, enfim, para além de que há ainda uma enorme destruição de madeira, sempre que se ateia um incêndio com o objetivo de atacar o inimigo, ou de queimar o inimigo, ou de cercar o inimigo. A técnica de incêndio é usada muitas vezes ao longo da guerra, como forma de afugentar ou de atacar o inimigo. Enfim, os cálculos não são possíveis de se fazer, mas não é difícil imaginar que florestas inteiras terão desaparecido. Nós todos temos em mente aquele famoso testemunho de Platão, no Crítias, quando diz que a Ática está florestada. Obviamente ali não é por causa da guerra, é por causa da construção de edifícios, mas o mesmo se podia aplicar ao cenário natural de Atenas durante este período bélico.
a florestação há atingido proporções incríveis. A dado momento, por exemplo, na Sicília, eles são obrigados a cortar oliveiras do recinto sagrado para as usar para construir paliçadas, para construir os arietes, para construir armas de guerra. Muitas vezes o exército rival aproveita os destroços das madeiras usada pelo oponente para construir as suas próprias paliçadas ou o seu próprio armamento. Na verdade, impressionante o uso. A madeira foi claramente a matéria-prima mais utilizada, embora também se refira à pedra, o ferro e a argamassa. Relativamente aos fenómenos naturais, são, de facto, várias vezes referidos por Tucídides, e aqui, este de facto é um tema que, apesar de tudo, tem tido alguma atenção, tem merecido alguma atenção por parte dos estudiosos da obra de Tucídides, não tanto como o tema da natureza e da interação homem-ambiente, e os fenómenos naturais, obviamente, terão que se incluir dentro desta temática mais larga. Os fenómenos naturais, e quando falamos de fenómenos naturais, obviamente referimos tremores de terra, sismos, eclipses, tempestades, e incluindo vulcões e até um tsunami. Não há tempo para, enfim, situar cada um deles. Posso dizer que tremores de terra são inúmeros, os que Tucídides menciona, mais de 10. Os eclipses, há 2 eclipses solares e um lunar, vários vulcões, como iremos ver, um tsunami, cuja descrição ainda hoje nos impressiona, e depois a famosa peste, e era aí que eu gostaria de terminar. Relativamente, eu gostaria de ler aqui esta passagem, logo no livro 1, depois de Tucídides dizer que esta é a maior de todas as guerras, a mais cruel e violenta daquelas que já uma vez se assistiu à face da Terra, depois de mencionar esses patema, esses sofrimentos enormes que foram suscitados por esta guerra fratricida, ele diz que ela foi tão violenta e mexeu tanto com o povo grego, que até a própria natureza parece que tem uma espécie de colaboração empática ou até exacerbadora do sofrimento humano. Porquê? Porque também nessa época se verificaram uma série de fenómenos naturais. Ele diz que os acontecimentos mais antigos, que pela tradição foram relatados e que raramente eram confirmados pelos factos, deixaram de ser incríveis, tais como os terremotos que simultaneamente aconteceram em parte significativa da Terra e que se manifestavam com maior violência, bem como eclipses do Sol, que se sucediam com maior frequência do que em quaisquer outros momentos anteriores, de que houvesse memória. Secas enormes também surgiram e com elas a fome. Finalmente, a não menos destruidora peste destruiu parte significativa da população. Portanto, todos estes fenómenos parece que conspiraram para tornar a guerra ainda maior, quer dizer, ocorreram com maior frequência e com maior dimensão durante este período da guerra. Claro que, obviamente, isto, se tivéssemos tempo, teríamos que falar aqui da questão da racionalidade, irracionalidade, de até quanto é que isto é um fator narrativo, enfim, ideológico, mas Tucídides parece acreditar que, na verdade, a própria natureza se comoveu e se mobilizou e gemeu perante o sofrimento humano. Ou então até colaborou para acentuar ainda mais esse sofrimento humano, é outra interpretação possível. Também os vulcões, e aqui temos a descrição de um vulcão do monte, na Sicília. Por volta da primavera seguinte começou a sair do Etna uma corrente de fogo, como em ocasiões anteriores. Destruiu uma parte da terra dos cataneus, que vivem nas faldas do Etna, a mais alta montanha da Sicília. Diz que esta erupção se deu 50 anos depois da última que se dera. Ao todo, já por 3 vezes se deu a erupção desde que os helenos habitam a Sicília. Foi isto que aconteceu neste inverno e com ele terminou o 6º ano desta guerra que Tucídides relatou. Portanto, se a guerra começou em 431, o 6º ano da guerra, 425, 50 anos antes, 475. Temos, de facto, vários autores que situam um vulcão do Monte Etna, não precisamente em 475, 76, mas 2 anos antes, 478, 477. Enfim, portanto, temos aqui um relato de um vulcão, embora não possa não ser totalmente preciso, rigoroso na data, mas que, na verdade, aconteceu. E também ele como um elemento catastrófico de grande impacto, tanto na guerra como na própria natureza. Impressionante é esta descrição de um tsunami. Obviamente, o conceito de tsunami é um conceito contemporâneo, é japonês. Temos aqui, o Tucídides fala de epiclusis, é uma inundação. Infelizmente, se calhar não temos tempo para o ler, fica registado em vídeo, para depois podem fazer pausa e podem ler. Mas porque é que é importante esta descrição deste tsunami? Porque Tucídides
à imagem daquilo que começam a ser os horizontes sociológicos do seu tempo, enquanto tenta encontrar uma explicação racional e científica para este tsunami, associando claramente a um outro fenómeno, a um sismo. E isso coloca, se é verdade que Tucídides por vezes parece aderir a uma certa mentalidade irracional, supersticiosa, como acontecia nesse excerto que nós lemos a propósito dos fenómenos naturais, destes fenómenos catastróficos, em que parece que ele acha que a natureza confere uma espécie de alma à natureza, uma espécie de inteligência à natureza. Temos uma concepção quase animista, providencialista ou sobrenatural do natural. Na verdade, depois, em outros espaços, temos claramente uma visão estritamente racional, objetiva, a procura de uma justificação e de uma causa natural para os acontecimentos. Isso vai-se verificar ainda muito mais no famoso passo da peste, que é para aí que, uma vez que este congresso é sobre também saúde, natureza e saúde, eu gostaria de gastar estes últimos minutos falando sobre a questão da peste. Bom, a peste é um dos passos mais estudados e mais conhecidos da história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Também um dos passos mais discutidos, mais controversos e que mais tinta fez correr entre os estudiosos da obra de Tucídides. E eu não vou, obviamente, deter sobre as múltiplas interpretações e polémicas que surgiram em torno deste passo. O que me importa aqui é realmente o testemunho de uma pandemia, de uma epidemia, um dos testemunhos mais antigos que nós temos de uma epidemia, que atingiu os gregos, nomeadamente os atenienses. E é importante, eu gostaria, a leitura deste passo, somente o passo é longuíssimo, eu selecionei aqui 2 a 3 excertos, mas ela não deixa de ser altamente impressionante e provocadora para nós ocidentais contemporâneos e não só ocidentais e orientais, nos vemos confrontados com uma situação muito semelhante. E é importante, o que acaba por ser mais, enfim, provocador e surpreendente é perceber como as reações deste povo, dos atenienses, há 2500 anos, não é muito diferente. Ela aconteceu em 429, portanto logo no segundo ano de guerra. Não é muito diferente a forma como ela aparece, a forma como ela atinge o povo e a forma como o povo reage, não é muito diferente daquilo que aconteceu também connosco agora ao longo do último ano e meio. Portanto, os motivos são ambientais, começam por ser ambientais. Tucídides procura encontrar explicações mais ou menos racionais, objetivas, científicas, à imagem daquilo que acontecia com a escola hipocrática, não é? Hipócrates, e já, de facto, nota-se aqui uma grande influência de Hipócrates, embora isso seja também polémico, porque há quem tente encontrar aqui a linguagem científica usada pelo corpus hipocrático, que não é bem assim, mas enfim. Mas há aqui alguma influência da escola hipocrática, sobretudo na análise detalhada do que aconteceu. Tucídides também foi uma vítima desta peste, e ele foi uma vítima, e começa por dizer primeiro que ela terá vindo do lado da Líbia ou do Egito e terá entrado no porto de Pireu, em Atenas. Ou seja, terá sido a mobilidade dos povos, tal como nós hoje comprovamos também com a nossa Covid-19, que terá levado ao surgimento desta pandemia. Mas um dos motivos também foi o facto de Péricles ter mandado vir os camponeses de fora, que viviam no campo, para dentro de Atenas, para dentro das muralhas de Atenas, o que provocou, duplicou a população que vivia dentro da cidade e viviam em condições muito precárias, em cabanas sem grandes condições de arejamento, e cabanas onde o ar era nauseabundo e sufocante, como ele próprio diz. Neste excerto temos aqui, que não teremos tempo a ler, temos a descrição pormenorizada dos sintomas. Tucídides consegue fazê-lo porque ele próprio foi vítima desta peste. Lembramos que esta peste atingiu cerca de 50% da população ateniense e levou à morte quase de cerca de 30% dos atenienses. Enfim, como o tempo te esgota, eu sei que está mesmo quase a concluir, eu leria sobretudo aqui o último excerto, porque eu acho que ele de certa forma, coaduna-se muito bem com imagens que recentemente vimos na televisão, sobretudo que decorreram num país, na Índia.
E todos nós temos muito presentes e frescas essas imagens dos enterramentos na Índia, quando a pandemia se descontrolou no verão passado, e eles começaram a colocar mortos uns sobre os outros nas piras e a fazer incêndios, a criar enfim, a sobrepor cadáveres sobre cadáveres. Morreram os que não eram tratados e também os que tinham excelente cuidado. E não havia um único remédio que se dissesse que podia ajudar quem o usasse, porque a intervenção que era útil para um fazia mal ao outro. Mas o pior de todo este mal era que nenhum corpo tinha resistência suficiente, quer fosse forte ou fraco, na luta contra a doença. Mas todos eram destruídos, mesmo os que tinham sido tratados com bons cuidados médicos. O mais terrível desta doença era o desespero das vítimas, quando se apercebiam que estavam doentes, julgando imediatamente que não havia esperança, deixavam de oferecer resistência. E porque se infectavam cuidando uns dos outros, morriam como carneiros. E isto produziu o maior número de mortes. Na verdade, se não pudessem visitar-se uns aos outros por medo, morriam abandonados. E assim muitas vezes ficaram vazias, casas ficaram vazias por não haver quem tratasse os doentes. E se visitassem os doentes, eles próprios morriam, especialmente aqueles que tinham coragem. Com efeito, a juntar à calamidade que tinha surgido, a vinda de muitos habitantes do campo para a cidade, e estes foram não menos afetados, tornava a situação mais difícil. Porque não havia casas para eles, mas viviam em barracas, muito abafadas no calor da estação, a doença apareceu entre eles sem controle. Não só os mortos e os moribundos eram postos uns em cima dos outros, mas pelos caminhos e perto de todas as fontes deambulavam os semimortos no seu anseio por água. Os templos em que viviam estavam repletos de cadáveres dos que ali tinham morrido, e as pessoas, tão desanimadas pela doença, não sabendo o que ia acontecer-lhes, passaram a desprezar igualmente as coisas sagradas e as profanas. Todos os costumes que observavam antes, no que dizia respeito a funerais, foram lançados em confusão, uma vez que enterraram os mortos como cada um podia. Muitos, porque lhes faltava o que era necessário por causa dos muitos que já tinham morrido, recorreram a formas de sepultar que eram abomináveis. E em piras alheias construídas antes por outros, colocavam o cadáver que lhes pertencia e pegavam-lhe fogo. Outros lançavam o cadáver que transportavam sob outro, que já estava a arder, e iam-se embora. Noutros aspectos, a peste introduziu na cidade um desrespeito total pela lei. Na verdade, todos se tornaram mais descarados naquilo que antes faziam às escondidas, não para seu prazer, quando viram a mudança repentina na sorte dos que eram ricos e morriam de repente, enquanto quem primeiro nada possuía, no momento ficava com os bens dos outros. Uma vez que consideravam que a vida das pessoas e as riquezas eram igualmente transitórias, resolveram que valia a pena gozar rapidamente o que lhes dava prazer. Ou enfim, já percebemos pela leitura deste excerto que a peste não foi apenas só um acontecimento físico, foi também um acontecimento político, um acontecimento social, que levou a um estado de anomia, de respeito pelas leis, eu diria mesmo de anarquia e de quebra de todas as leis. No fundo é um dos nomes do binómio que nós escolhemos para esta nossa sessão, lei e natureza, e por isso eu quis terminar com a leitura deste excerto, insistindo sobretudo nesta ideia de facto que estes acontecimentos ecológicos, ambientais, da natureza, não têm apenas um impacto estritamente natural, mas também tem um impacto político, um impacto biopolítico, podemos assim dizer, e esse é um dos tópicos que mais vezes tem sido estudados a propósito, e mais vezes tem sido referido a propósito do estudo, da análise deste passo da peste, da história da guerra do Peloponeso de Tucídides. Enfim, foi o possível no pouco tempo que nós tínhamos. Peço desculpa às vezes pela forma um bocado simplista e generalista com que abordei o tema, mas quero agradecer a vossa atenção e pedir desculpa pela maçada que se vos causei, se foi esse o caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Martinho, por esta apresentação tão clarividente, não só daquilo que foi o passado, mas até do próprio presente, porque houve 3 acontecimentos do passado, ou 3 momentos do passado, que estão nas notícias nos noticiários de hoje, não é? Um vulcão, uma peste, um tsunami, bem, o tsunami já com mais algum tempo, mas só falta aqui o resultado de um jogo de futebol e temos tudo aquilo que é o temário anual das nossas notícias, até uma crise económica, o Tucídides refere, portanto é bastante marcante. Passávamos agora à apresentação da professora Paula Barata Dias, com o tema proibido cortar ciprestes ou loureiros no Egito,
seguimos com esta linha de interligação dos vários textos, já que há uma notícia do texto da conferência do artigo anterior que já refere o abate de árvores. Agora vamos falar de uma proibição e já de um período mais avançado. A professora Paula Barata Dias, a professora auxiliar na Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Clássicos, e tem agora a palavra. Ora, muito obrigado. Conseguem-me ouvir? Uhum. Sim, pronto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à organização a possibilidade de, enfim, apresentar um tema que surge na decorrência de outros estudos que tenho estado a fazer, e saudar os meus colegas de painel, também membros do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, e com quem vou partilhando os interesses pelos temas, digamos, da história e da temática da saúde e do ambiente. A oportunidade de estudarmos o assunto das condições ambientais na Antiguidade Tardia pós-romana no espaço ibérico surgiu de uma investigação anterior a que submetemos as fontes históricas do século V d.C., alusivas à derrocada do domínio romano na província da Espanha após 409 d.C. Quero só dar uma nota. Este meu slide nós vamos recuperá-lo, eu não vou explicar as imagens, o que é que elas estão a fazer aqui agora, mas elas são significativas, embora vamos avançar, portanto, vamos explicá-las depois. A bem dizer, estão aqui porque são imagens de hoje, dos lugares a que eu aludo no meu título e, portanto, mostram esta grande diorré, não é? De tudo o que se relaciona com a temática do ambiente. Aquilo que aconteceu no mundo antigo tem reflexos naquilo que hoje existe. E, portanto, cá está a lista de fontes, e eu peço desculpa porque vejo que o slide em modo de apresentação, portanto, em modo de apresentação, corta um bocadinho. São estas as fontes que temos estudado sobre este assunto. Durante cerca de meio século, a antiga província romana da Espanha esteve sujeita a uma profunda instabilidade em que suevos, alanos, vândalos e, por fim, visigodos devastaram regiões de antiga romanização. Entre estas fontes históricas destacam-se hispânicos, não hispânicos, cristãos e não cristãos. Aludem eles a movimentações políticas e manobras militares que se arrastam até à imposição do domínio visigótico, que, de certo modo, restaura ou estabiliza um vislumbre de ordem sob um Estado romano-bárbaro com os visigodos. Estes, depois da Batalha de Vouillé, deslocaram a sua capital de Tolosa, para Toledo, em 509, e deram início a 2 séculos de dominação, reforçada pela conversão do rei Recaredo ao catolicismo dominante entre a população hispano-romana. Temos, portanto, condições de estabilidade, e este reino, um dos primeiros reinos organizados após a queda do mundo romano, veria o seu termo na invasão árabe de 711, como conhecemos. Neste enquadramento, constatamos que as fontes literárias nos transmitem, nos grandes e pequenos planos, a perturbação do mundo natural a acompanhar a instabilidade pela intervenção humana armada. Fenómenos como secas, terremotos, cometas, perturbações climáticas como tempestades, chuvas anómalas, doenças que têm como resultado a fome e a doença, agravam um cenário já de si desolador para as comunidades. Estas referências do tipo catastrofista inserem-se, temos aqui um exemplo de um pequeno texto que concentra esta tipologia, inserem-se dentro de um género da literatura apocalíptica influente e dominante entre cronistas e historiadores, particularmente os cristãos, influenciados também
pela fonte bíblica, ou seja, por relato de alguns capítulos dos Evangelhos, mas particularmente do Apocalipse, e de outros autores, em que também está presente, sem dúvida, Tucídides, mas também Flávio Josefo, quando aludem, digamos, à desgraça que faz cair as cidades. E, portanto, há um tipo literário, um tema literário que expõe de modo expressivo a empatia ou associação entre um desastre humano e um desastre natural. Ou seja, as manifestações de perturbação no meio natural são sinais de um mundo humano a atravessar o seu ocaso, a se mexer, numa lógica interativa de complementaridade. A discórdia e o conflito entre os homens, que faz regredir as civilizações para um nível primitivo, são acompanhados por um ambiente empático, também ao serviço do determinismo religioso e divino, que responde na mesma moeda, com a mesma agressividade, à decadência autoprovocada das comunidades humanas. Dito de outra maneira, estas manifestações de perturbação no mundo natural, sobretudo aquelas que são prodigiosas, isto é, as que não respeitam as regras do mundo natural, como, por exemplo, o nascimento de seres monstruosos, são tidas mais, ou são consideradas mais como um motivo retórico e literário para acentuar o poder da justiça divina e a ordem providencial que, numa lógica determinista, particularmente cristã, impõe um fim para os mundos humanos, que assim se anuncia por fenómenos naturais. Dito de outra maneira, a menção nesta tipologia de textos que descreve ou que narra as desgraças civilizacionais provocadas pelo homem, portanto, a menção, este é o corpo central, quando a elas se associam desgraças naturais, do ponto de vista historiográfico, tende-se a considerar estas menções, particularmente em crónicas, estas menções a fenómenos naturais, particularmente as de tipo prodigioso, como pertencendo a um artifício retórico, necessariamente interpretativo de um caminho histórico. Ora, apesar desta formulação imputada a cânones retóricos e à interpretação religiosa e teológica dos acontecimentos, procuramos mostrar a plausibilidade de algumas referências a fenómenos naturais copresentes com a desordem do mundo humano, face a uma caracterização objetiva da realidade. E esta tendência, de facto, de procurar ver nestas referências uma dimensão factual e objetiva, tem sido seguida pela investigação mais recente. E desta maneira podem surgir as perguntas: é possível validar como plausível ou verdadeira a instabilidade climática e ecológica como uma realidade característica do mundo tardio? A resposta desde já é sim, como veremos, embora a investigação não dependa de nós. Em segundo lugar, mais importante para o nosso trabalho, na medida em que prosseguimos a investigação própria, a cultura escrita de então salvaguarda algum tipo de consciência ecológica, ou seja, há alguma ideia de que as condições do meio natural e do espaço, enquanto paisagem criada ou transformada pelo homem, têm reflexos no bem-estar e nas condições de vida das comunidades? Ora bem, quanto à questão 1, não é tanto se de facto se valida condições de uma instabilidade climática e ecológica durante estes, digamos, séculos que vão do 5º ao 7º, sim, de facto, autores, citamos aí 2 exemplos, Bunchen e particularmente Chayette, que nos mostram, que nos falam de circunstâncias que teriam provocado uma instabilidade profunda no hemisfério norte, particularmente na Eurásia,
explicada, não é? Portanto, aquilo a que se chama Late Antiquity e Little Ice Age, portanto, um arrefecimento do clima, um arrefecimento global, e por outro lado, uma referência muito importante, quando tudo conjugado, os demógrafos desta época apontam para o facto de, entre 300 e 700, a Europa Ocidental deve ter perdido, entre 300 e 700, deve ter perdido cerca de 2/3 dos seus habitantes. 2/3 dos seus habitantes. E, neste sentido, Chayette fala a propósito do antigo, não é? The ancient countryside vanished in the west, and the first elements of what would be the medieval countryside came into being, the period from the 5th to the 7th century. Ora, portanto, de certa maneira, um quadro que vai ao encontro daquela visão da Antiguidade Tardia, do período a que se segue, digamos, a queda de Roma Ocidental, tanto do Império Romano Ocidental, como de facto um período agravado do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista natural. Ora bem, dentro destes fatores de instabilidade, já falámos do tal arrefecimento global, não é? E também uma outra condição, um outro fator importante para esta tremenda perda populacional foi o fenómeno da chamada peste de Justiniano, que se encontra, peste de Justiniano, portanto, um período, a manifestação da Yersinia pestis, não é? Que teria ocorrido no reinado de Justiniano e que teria dado a sua entrada precisamente na Europa Ocidental via portos da Gália e portos hispânicos, e neste sentido as fontes hispânicas são extremamente ricas, cá está a Plagae inguinalis, a peste, não é, que faz crescer os bubões inguinais, não é? E que se tornou endémica, 7º ano Justiniano, 5º de Leovigildo, portanto, o rei visigodo, não é? Portanto, doença que dizima muita população. Muita população nas cidades, e isto é importante porque, naturalmente as principais vítimas estão nas cidades e o campo torna-se um lugar também de refúgio. Isto é muito importante naquilo que vamos dizer. Enfim, são várias as fontes, a Crónica Mozárabica, os Consularia Caesar Augustana, portanto, cá está Isidoro nas histórias dos godos, inclusive, cá está, os próprios concílios visigóticos e hispano-romanos registram, isto é, a Igreja, não é? Portanto, os bispos reunidos em concílio tomam medidas, isto é, reagem ao fenómeno de a peste ter devastado a sua região. Vejam, portanto, a diferença. Encontramos textos históricos, encontramos textos cânones, não é? Cânones religiosos, e encontramos também sermões, portanto, homiliários, ou seja, homilias em que os sacerdotes se manifestam ou, enfim, documentam nas suas homilias este flagelo, não é? Este flagelo, a chamada praga inguinal. Tudo isto tem consequências, cá está. Tudo isto tem consequências, de facto, são dados objetivos perfeitamente documentados nos textos literários e que, enfim, geram o efeito de perda populacional. Porque que, ora bem, e neste sentido temos a primeira questão a que nos propusemos respondida. De facto, é possível identificar o período da Antiguidade Tardia, seja no extremo oriental do Mediterrâneo, seja no extremo oriental, seja no extremo ocidental de Espanha,
como um período de condições, vamos lá ver, objetivas, de saúde e ecológicas, de facto, problemáticas. E quanto à questão 2, nós encontramos, de facto, do ponto de vista do ordenamento jurídico romano ou influenciado pelos romanos, uma consciência ambiental, isto é, uma tentativa de intervenção, enfim, exemplos de intervenção que mostram, de facto, esta vontade de adaptar ou fazer com que as comunidades, de alguma maneira, fossem ao encontro ou trabalhassem para o seu bem-estar a partir da preservação ou enfim, do seu relacionamento com o meio ambiente. Trazemos aqui trazemos 2 casos de estudo e, mais uma vez, dentro destes lugares, isto é, um exemplo no Oriente, retirado do Códice de Justiniano, e exemplos do mundo hispano-visigótico. E, neste sentido, vamos ao encontro então do nosso título, portanto, preservar, vamos preservar que não se cortem os ciprestes e os loureiros no Egito. Quando nós observamos mais detalhadamente esta lei, não é? Retirada do livro 11 do Códice, do livro de Justiniano, das leis de Justiniano, nós vemos que ele se desenvolve num sentido focado em duas geografias. Portanto, o bosque de Dafne na Síria e o bosque de Perseu no Egito. Ou seja, imperadores Arcádio e Honório, filhos de Teodósio, proíbem, isto é, dizem que as pessoas que cortarem árvores destes bosques devem ser multadas. O seu pai e o imperador anterior reforçam, cá está, a lei anterior é mais ténue. Ela diz que ninguém deve cortar as árvores do bosque de Dafne, não é? Em Antioquia, sem licença do imperador. Isto é, era preciso pedir uma licença, mas significa que era possível cortá-las. E, por outro lado, este alitarca, que é, digamos, um magistrado com funções religiosas, com funções de administração religiosa, administrações de espaços sagrados. Estamos ainda a falar de espaços sagrados globais, isto é, santuários pagãos. Estamos a falar desses espaços. E, portanto, ele também não tem autoridade sobre estes bosques. E uma das fontes, vemos que esta lei, de certa maneira, se apoia numa escrita, ou digamos, numa fonte de jurisprudência, que é o Digesto de Paulo, em que ele fala da preservação das árvores como os ciprestes, como os ciprestes, e cá está, ele menciona claramente, cá está, são árvores que não devem ser cortadas, e porque conferem amenidade e, por outro lado, é do interesse dos seus frutuários e de quem, não só dos proprietários, mas de quem beneficia delas, é do interesse, cá está, pelo prazer que elas dão. É muito interessante esta lei, não é? Na medida em que ela se foca em árvores que não são frutíferas, não são frugíveras, não é? Isto é, a função destas árvores é ou servem para lenha, ou servem para decoração e conferir a tal prazer, a tal amenidade ao ambiente, não é? Ou então, cá está, nesta lei, o que é que está em causa? Elas, na verdade, são plantadas ou existem no redor
de lugares sagrados pagãos. Ora, estamos num período histórico, este de Arcádio, Honório e Teodósio, em que, de facto, a lei e a imposição do cristianismo permite às autoridades civis e à população em geral que se realize o saque sobre os lugares religiosos não cristãos. Estes podem ser destruídos, profanados, etc. Mas cá está. Os imperadores, às vezes, põem um travão na coisa quando reconhecem que estes espaços trazem vantagens colaterais, mesmo quando já não têm uma função religiosa. E, neste caso, o que nós temos é, de facto, as leis de Teodósio, de Arcádio e Honório, transportadas para o Código Justiniano, não é? Salvaguardarem o valor de árvores não frugívoras pelo seu valor em si, pelo valor de, cá está, e então vamos ao nosso slide das imagens, pelo valor de trazerem amenidade a zonas urbanas nos arredores e, portanto, de constituírem bosques para as cidades. Ora, os jardins de Dafne, isto é uma fotografia recente, é uma fotografia anterior ao período da guerra na Síria. Nós não sabemos, não sei se este bosque existe lá agora, mas cá está. Decaiu, portanto, sabe-se que foi destruído, de facto, cá está, estas medidas não serviram para nada, de facto, século IV, os jardins de Dafne foram destruídos, mas foram recriados. E era assim que eles estavam e constituíam um lugar turístico para quem visitava Antioquia. Neste caso, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui são duas tapeçarias tradicionais da zona de Aquim, onde de facto existiam estes tais bosques de Perseu, não é? Dedicado, portanto, ao herói Perseu, e nos arredores da cidade de Panópolis, cidade romana de Panópolis, hoje Aquim, na margem oriental do Nilo, e é uma zona urbana, enfim, e vemos estas imagens, vemos estas tapeçarias tradicionais. Eu penso que é evidente nelas esta presença hoje, estamos a falar hoje, esta tapeçaria faz-se lá hoje, é folclórica lá, é um motivo folclórico. Vemos, de facto, achei curioso ver esta presença, não é, do fator humano, água, casas e, por outro lado, a importância das árvores. Estes loureiros, não é? Estes loureiros fazem parte daquilo que é a chamada flora laurisilva, não é? Típica do Mediterrâneo. Ora bem, passando para o outro exemplo que nos é um bocadinho mais complexo e eu vou tentar abreviar, não sei como é que estou de tempo, peço ao moderador que me vá dizendo, no caso de... Estamos um bocadinho justos. Então, vamos tentar abreviar. O outro caso de estudo que aqui apresentamos mostra a capacidade de resposta que a lei, portanto, pós-romana, estamos a falar aqui do Liber Judiciorum, portanto, de 654 depois de Cristo, não é? Portanto, que é uma compilação jurídica ordenada pelo rei Recesvinto, que reúne disposições legais válidas para o reino visigodo, transportando para esta edição atualizada medidas benéficas aprovadas por reis anteriores, que vão desde Leo Vigildo, 569, até um rei que está para além de Recesvinto, portanto, Hervígio, 687. Vejam que em 711 o mundo visigótico cai, portanto, trata-se de um código bastante completo. O Codex Visigotorum ultrapassou a tradição comum nos primeiros anos do reino romano-bárbaros e, portanto, é o primeiro exemplo de fusão legal entre, portanto, o mesmo ordenamento jurídico, quer para a população romana, hispano-romana, quer para a população goda. Valorizamos a dimensão testemunhal deste corpus, porque ele tem a qualidade de refletir o seu tempo, as suas gentes, os seus problemas, os seus interesses e prioridades.
A informação a retirar a partir do texto legal é bastante concreta. As medidas jurídicas que não tenham campo de aplicação ou em que este tenha desaparecido são suprimidas em redações posteriores. E, pelo contrário, novas circunstâncias, desafios, novas formas de conflitualidade requerem a produção de nova jurisprudência. Acresce a esta dimensão regulatória a função ideológica de uniformizar e de propor uma orientação, ou seja, o espírito da lei, a função educativa da lei, que emana da liderança do legislador. Neste sentido, as leis debruçam-se sobre matérias que condicionam as populações, mas as soluções, isto é, são factuais, mas as soluções e as escolhas jurídicas exprimem uma vontade política de conduzir a sociedade num determinado sentido. Nessa medida, nós debruçamos-nos sobre um livro, sobre o livro 8º da Lex Visigotorum, que é Os Atos de Violência e Danos. Vamos tentar abreviar. Este livro 8º amplia e expande, digamos, todas as escritas acerca dos danos na propriedade móvel que existiam nos ordenamentos anteriores. O exemplo que nós temos aqui é a questão dos incêndios. A questão dos incêndios na cidade é muito resolvida quando comparada com os ordenamentos anteriores. No entanto, os incêndios fora da cidade são ampliados. E temos aqui o exemplo de, portanto, incêndio posto, não é? Isto é, sobre árvores pinho. Estamos a falar aqui de árvores, cá está, árvores não frugívoras, árvores pinho, e por outro lado, árvores frugívoras, como figos. Portanto, implicam penalização. Por outro lado, também, quem for a caminho, o fogo acidental é a medida 3, não é? Isto é, a pessoa vai no caminho, serve-se de fogo para cozinhar ou para se aquecer, o fogo expande-se para searas, eiras ou vinhas, casas ou até pomares. O que é que se deve fazer? Estamos a falar de circunstâncias novas, temos aqui, isto é puramente ilustrativo, a Lex Visigotorum foi usada em Espanha, cá está, até cerca do século XIII. Espanha, no mundo hispânico. Outro exemplo que queríamos trazer, além dos incêndios, era de facto os danos em árvores, hortas e colheitas. Nós vemos que a casuística é muito abundante, mas falamos só nesta como exemplo, não é? Se alguém cortar árvores, se for de frutos, indemnize com 3 soldos. Se for oliveira, com 5 soldos. Se for produtora de bolotas, não é? 2 soldos. Se for mais pequena, blandífera, não é? 1 soldo. Mas se for de qualquer outro tipo, idade, não é? 2 soldos. E cá está a defesa do bem futuro. A indemnização pelo bem futuro. Porque se espera que ela está-se a preparar para o uso futuro, está-se a preparar para ter utilidade no futuro. Portanto, indemnizar uma árvore que ainda não dá frutos, mas que se projeta que venha a ter uso, venha a ter utilidade. Ou seja, há toda uma imensa casuística que tem a ver com a proteção da propriedade florestal. Seja esta floresta madeira, seja esta floresta árvores frutíferas. Também de messes e vinhas. Proteção, por exemplo, em relação a animais transviados, animais que invadem, seja com dolo, seja sem dolo, seja por negligência, a propriedade florestal alheia. Cá está, portanto, quando estamos a falar desta 11, não é? Portanto, em que os animais provocam danos neste caso,
em colheitas, vinhas e messes, e neste caso, quando os animais invadem bosques. Ora, cá está, neste caso, nesta determinação, nós já vamos para um outro bem, que é os danos provocados aos animais. Isto é, primeiro vimos os danos que os animais provocam no campo. Agora, pelo contrário, é os danos que as pessoas podem provocar nos animais. Mais uma vez, por negligência, por dolo. E cá está. Temos o uso dos animais, animais de tiro, animais de carga, animais que servem para, ou usados em moinhos ou no trabalho agrícola. Por outro lado, a situação de os animais doentes, este 16, animais que estão doentes, não é? Que estão doentes antes que alguém adoeça, não é? Ou que a doença se propague, é bom que eles sejam abatidos. Temos uma referência a cães enraivecidos, mas não vamos adiantar. Ora bem, o que é que nós temos a dizer quanto a isto? Estes dois exemplos que nós temos da lei romana dos burgúndios, que é anterior, e por outro lado a sentença de Paulo, que está presente no breviário de Alarico, são dois exemplos de leis anteriores à Lex Visigotorum e que mostram precisamente estes momentos em que esta preocupação, isto é, o bem animal e o bem florestal, já estavam protegidos, mas não com esta casuística, não com este detalhe. E a lei dos visigodos, aquela de que falámos, inspira-se ou, de certa maneira, dá continuidade, atualiza estes documentos. Atualiza-os, mas particulariza-os face às novas circunstâncias. E que novas circunstâncias são estas? São aquelas que nos levam, cá está, às nossas conclusões. Quando nós analisamos a evolução deste corpo jurídico sobre os mesmos tópicos, não é? Sobre os mesmos tópicos, nós constatamos que, de facto, as leis romanas tardias testemunham uma consciência ambiental, não é? No sentido em que ambiente, ou aquilo que acontece no ambiente, tem efeitos sobre o bem-estar humano. Por outro lado, penso que se torna evidente que elas também revelam as transformações na paisagem hispânica, que podem ser, enfim, nós lendo estes documentos percebemos algumas coisas. Uma delas é a continentalização económica. Desaparecem as referências a bem natural associado a mundo marinho. Por outro lado, não há referências a comércio. As leis relativas a comércio no Códex na lei dos visigodos são muito breves. Por outro lado, esta questão das enormes referências à proteção do bem presente no mundo campo permitem-nos falar numa ruralização. Por outro lado, conflito entre dois modos de vida, pastores e agricultores. Isto é, donos de gado e agricultores, que era a forma de vida privilegiada do mundo romano, em conflito. Um avanço evidente da pastoralização, não é? Associada a um aumento da área florestal. Uma e outra, pastoralização e aumento da área florestal são convergentes com uma visão de facto, estarmos a lidar com um mundo menos urbanizado e com muito menos demografia, com muito menos população. Desculpem se me alonguei, obrigada por me terem ouvido e pronto. Passo a palavra ao moderador. Por esta interessante incursão e referência ao valor tangível e intangível da floresta, já identificado na Antiguidade Tardia. E passava a palavra imediatamente à professora Inês, porque estamos mesmo bastante apertados de tempo. A professora Inês é investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e está atualmente a desenvolver o projeto de doutoramento no âmbito da ética ambiental e, portanto, vai aqui fechar o círculo iniciado pelo Martinho e pela Paula.
Tem a palavra a Inês, por favor. Boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer aos meus colegas de painel e à Comissão Organizadora do Congresso pela oportunidade. A minha comunicação é uma comunicação, uma reflexão que ajuda na nossa tomada de decisão, mas está feito de uma forma muito simples, de maneira a todos podermos de refletir, não apenas os filósofos, mas todos podermos refletir e ajudar nestas tomadas de decisões que nós temos hoje difíceis. Vou então começar. O título é Os Limites da Lei Moral, Teoria Prática e a Crise Ambiental, e inicio. Então, entre os problemas ecológicos, aquele que se destaca é a falta de sustentabilidade. O uso que o nosso modo de vida faz dos recursos naturais compromete não apenas a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, como também falha em fazer uma justiça ambiental. Resolver estes problemas requer uma mudança no nosso estilo de vida. Esta mudança deve envolver necessariamente as nossas práticas económicas, políticas e sociais, mas também devemos ter consciência da forma como o nosso pensamento molda as nossas vidas, nomeadamente no domínio dos fundamentos éticos e morais. Assim, o primeiro passo que deve ser dado em relação à sustentabilidade deverá ser refletir sobre os nossos princípios éticos. Para tanto, será necessário examinar a viabilidade da ética tradicional para servir de base para um modo de vida sustentável. Esta minha comunicação tem como objetivo estudar as limitações e as possibilidades das teorias éticas atuais para resolver os problemas ambientais. O seu propósito é relacionar as questões da ética ambiental com os melhores trabalhos da teoria moral deontológica clássica, entendida aqui como um dever compartilhado. No entanto, se os fundamentos da ética ambiental são difíceis de envolver, são ainda mais difíceis de aplicar. Tal facto se deve não apenas às muitas fases do problema e ao número de agentes envolvidos, mas também e principalmente à natureza relativa a interesses que molda o nosso pensamento. Quero com isto dizer que o nosso pensamento possui uma característica que nos faz julgar de acordo com o nosso interesse pessoal e não de um modo coletivo. Nesta comunicação pretendo analisar também esta natureza relativa a interesses e mostrar que uma solução para o problema ecológico deve necessariamente envolver uma colaboração interdisciplinar entre filósofos, políticos, historiadores e economistas para estabelecer um vínculo entre a política e a ética ambiental por um lado e a lei e a proteção da natureza por outro. Marx Agov foi o primeiro pensador a tentar estabelecer estas conexões ao fazer uma distinção entre consumidor e cidadão. Proponho discutir as afirmações de Zagov quanto à ideia de custo-benefício e, a partir destas observações, expor as reais evidências da existência do interesse próprio na preferência pelo dinheiro. Assim, a análise desta natureza relativa a interesses permite compreender como a ética é imprescindível para a resolução do problema da sustentabilidade, mas apresenta as suas fragilidades tanto no campo teórico quanto no campo prático. Assim, devido a uma constituição relativa a interesses do nosso ponto de vista, bem como ao problema prático de motivar responsabilidades coletivas, no nosso tipo de democracias, uma solução para o problema parece muito difícil de se alcançar. Por todas estas razões e devido aos graves danos para com as gerações futuras e para com o ambiente natural, onde as atuais crises climáticas e a pandemia também são uma manifestação preliminar, pode-se concluir que a autonomia do indivíduo, embora necessária, é insuficiente para resolver os problemas que requerem uma ação coletiva. Para resolver os problemas coletivos é essencial criar estruturas políticas e leis benéficas, tanto para com a justiça ambiental quanto para a justiça intergeracional. Na tentativa de minimizar o problema, esta comunicação apresenta um teste baseado nos princípios gerais da deontologia clássica de matriz kantiana, que permite verificar a intenção concreta da sustentabilidade de determinadas políticas numa campanha eleitoral. A comunicação encontra-se estruturada da seguinte maneira: após esta introdução, a segunda secção fornecerá uma visão geral da ética tradicional e as suas limitações na abordagem da justiça ambiental. A seguir, a terceira secção discutirá o conflito vivido entre cidadão e consumidor e, finalmente, a quarta secção apresentará um texto de política sustentável que nos poderá ajudar na nossa tomada de decisão. A conclusão resumirá as ideias principais. Avanço então para a segunda secção, que é uma visão geral das éticas tradicionais. Ora, a ética refere-se a um sistema de princípios morais que pode ser aplicado às nossas questões e às nossas ações. As convenções éticas constituem o discurso dos líderes governamentais, dos programas económicos, dos professores e assim por diante. A ética é uma preocupação acerca do que é bom para os indivíduos, para a sociedade e, recentemente, e não apenas tão recentemente,
como os meus colegas mostraram, para o planeta. A ética fornece-nos um mapa que nos orienta na nossa tomada de decisão individual e coletiva. Por estas razões, pode-se definir a ética como o código mais importante dos membros de uma sociedade. A ética empresarial encontra-se ligada à responsabilidade social das práticas económicas e relaciona-se necessariamente com a ética ambiental. Esta última inclui o controle da poluição, a preservação da biodiversidade, a gestão dos recursos ambientais, a nossa obrigação para com as gerações futuras e a nossa ação nas crises climáticas. Intuitivamente, todos nós reconhecemos que temos obrigações. A ideia de sustentabilidade corresponde à nossa obrigação para com uma prática económica responsável que tenha em consideração as limitações dos ecossistemas, o seu esgotamento e as suas fragilidades. A sustentabilidade diz respeito à interdependência das esferas económica, política e ecológica. Trata-se de uma exigência de equilíbrio ambiental por parte de quem não existe ou não tem voz. Portanto, a sustentabilidade é uma questão ética. Quando pensamos no sofrimento das gerações futuras, dos espécimes e das espécies individuais, na destruição e degradação de habitats naturais e na poluição dos oceanos, para dar apenas alguns exemplos, não consideramos que este sofrimento seja o resultado de uma má sorte, acreditamos que é devido a uma prática económica e moral. Todos nós reconhecemos que os animais precisam de um lugar para morar, todos nós reconhecemos que os plásticos não devem estar no mar. Estes juízos envolvem a aplicação das categorias dos nossos sistemas éticos tradicionais. São os nossos sistemas éticos tradicionais que nos permitem fazer um juízo ético sobre as nossas obrigações para com as gerações futuras e para com a natureza não racional. Pilares como reverter a mudança climática global, proteger a biodiversidade, desenvolver sistemas alimentares sustentáveis, criar energias renováveis e restaurar a saúde dos nossos oceanos encontram-se fortemente enraizados na ética tradicional. No entanto, estes sistemas éticos tradicionais, embora necessários para entender o problema, são insuficientes para resolver as questões que surgem na nossa contemporaneidade. As nossas categorias éticas são demasiado antropocêntricas. Os filósofos ambientais estabelecem a diferença entre uma ética antropocêntrica forte e fraca. Eu aqui estou a usar o termo no seu sentido forte, ou seja, uma ética centrada apenas nos privilégios humanos, que valoriza intrinsecamente os animais humanos, enquanto os outros animais e o restante biodiversidade são consideradas como tendo um mero valor instrumental. Ora, seja na literatura fundadora da ética ambiental ou na literatura mais recente, é possível distinguir três dimensões na relação entre o mundo humano e o natural. A primeira é a consideração de que somos dependentes dos recursos naturais. É uma perspectiva utilitarista e consequencialista, enfatizando a vulnerabilidade do ser humano e atribuindo um valor instrumental à natureza. A segunda dimensão é aquela que valoriza a natureza em termos estéticos, sendo uma forma de responsabilização humana a valorização da beleza do meio ambiente. Uma terceira dimensão de relacionamento com o mundo natural enfatiza a agência moral do sujeito e confere um valor intrínseco à natureza. Nesta perspectiva, os conceitos de dever, responsabilidade, respeito são essenciais quando aplicados ao meio ambiente. Esta é uma dimensão que inclui a ideia de ecologia profunda de Naes. Na verdade, o campo da ética ambiental exige novas formas éticas de julgar. A natureza não é um mero instrumento, ela tem um valor em si mesma, como Naes afirma, independentemente da sua utilidade para os seres humanos. A natureza já existia antes do surgimento dos humanos e continuará a existir depois destes desaparecerem da Terra. Um valor intrínseco deve ser dado à natureza e, neste sentido, devemos olhar para além dos nossos interesses imediatos e incluir os interesses de outros seres vivos e das gerações futuras nas nossas deliberações éticas. Tal é uma reclamação metafísica, no entanto, fornece o pano de fundo necessário para ações responsáveis. O que é necessário é uma mudança na nossa forma antropomórfica de considerar a natureza como um instrumento apenas útil para práticas económicas. Considerar as exigências na ES permitirá restaurar dignidade à natureza e, ao mesmo tempo, fornecer bases éticas para práticas económicas responsáveis. Vários pensadores defendem esta posição. Routledge, por exemplo, argumenta que o antropocentrismo dos nossos sistemas éticos é incapaz de reconhecer que a natureza tem um valor intrínseco. O'Neill argumenta que os seres humanos devem ter a ética necessária para respeitar a natureza como um fim em si mesmo. Bem, no campo da ética empresarial, as questões ambientais encontram-se relacionadas com as obrigações morais dos agentes envolvidos em atividades comerciais. Tenho de concordar com o French, com o Club, com a S. Petit, que consideram que as empresas são pessoas morais, no sentido em que são moralmente responsáveis pelas suas escolhas e ações. A responsabilidade moral cooperativa deve integrar a sustentabilidade cooperativa e, para isso, deve igualmente considerar o valor intrínseco da natureza reclamado por Naes. As preocupações ambientais são cruciais para refletir sobre o modo como os indivíduos
fazem negócios, porque se trata de decidir em que tipo de mundo nós queremos viver. Ora, todas estas questões conduzem ao debate sobre se a ética ambiental deve ser constituída de uma forma totalmente nova ou se deve ser uma extensão da ética tradicional. Eu defendo que não é possível constituir a ética ambiental de uma forma totalmente nova, embora haja uma tentativa em algumas teorias éticas ambientais de distanciarem da ética tradicional, esta separação, embora necessária, não poderá ser total. A tradição ética deve ser encarada como uma infraestrutura na qual dependem os novos sistemas éticos. Algumas tradições podem e devem ser modificadas, mas outras não têm simplesmente essa capacidade, porque são elas mesmas os alicerces do pensamento ético sobre o qual se constroem novos modelos éticos, como se fossem edifícios novos a serem construídos numa sociedade antiga. Não podemos escapar aos modelos de construção que construímos para compreender as coisas, devemos reconhecer que existe um princípio comum a toda a ética tradicional, que é querer fazer do mundo um lugar melhor. O consequencialismo, a ética social, a ética das virtudes, a ecologia social, a teoria moral kantiana, por exemplo, todos querem um mundo bom para se viver. As injustiças nos diferentes períodos históricos levam-nos a levar a considerar novos sistemas éticos. Na nossa contemporaneidade, devemos acomodar a questão do ambiente natural com urgência. Passo agora a explicar porque considero que os princípios deontológicos kantianos podem ser adotados às exigências do texto que me proponho realizar. O imperativo categórico de Kant estipula que a vontade humana é um fim em si mesma e, por ser um fim e nunca um meio para um fim, permite a aplicação da lei moral às diferentes circunstâncias de vida. A sua formulação geral, apresentada de tradução minha, é a seguinte: hás de segunda máxima que possa simultaneamente fazer-se a si mesma uma lei universal da natureza. Ora, com base nesta formulação geral, podemos concluir imediatamente que a destruição ambiental não pode ser considerada uma lei universal da natureza. A injustiça para com as gerações futuras não pode ter lugar na lei moral. Kant argumenta que os homens e as mulheres são responsáveis por dar a si mesmos a lei a quem devem obedecer. Ora, o ser humano passa a ser o autor da lei moral e, portanto, a obediência a essa lei não se dá por meio de qualquer coerção externa. O imperativo categórico valoriza, neste sentido, a liberdade, a dignidade humana, na medida em que valoriza a autonomia da vontade racional. Assim, o problema não é tanto o antropomorfismo da ética tradicional, como se reclama, uma vez que o imperativo categórico também pode ser estendido à natureza não racional, mas a motivação das responsabilidades coletivas. O imperativo categórico estabelece uma lei para cada sujeito moral, é evidente, essa lei encontra a sua força na racionalidade de cada sujeito, portanto, como o próprio sujeito é legislador e executor da moralidade, essa mesma moralidade é formal e pode ser aplicada por todos nós, dada esta característica formal. Ora, estas características formais do imperativo categórico permite aplicá-lo em testes de ética ambiental que podem nos ajudar na nossa tomada de decisão política, por exemplo. Mas, por vezes, as evidências sugerem que este imperativo não é suficiente para lidar com determinadas situações que envolvem conflito. Nestas circunstâncias, podemos alargar aos nossos textos também o princípio utilitário. Vamos avançar para a terceira secção, que é o conflito entre cidadão e consumidor. Na secção anterior mostrou-se a necessidade de considerar o valor intrínseco da natureza. Observou-se que uma extensão da teoria moral deontológica kantiana ao meio ambiente é suficiente para restaurar o respeito e a dignidade da natureza. Ainda assim, a natureza não tem apenas um valor intrínseco, ela também tem um valor económico. Evitar este problema corresponde a uma utopia sem efeitos práticos. Nesta medida, uma solução para o problema deve envolver o equilíbrio entre considerar o meio ambiente como tendo um valor intrínseco e como tendo um valor instrumental. Zagoff, em Economy of the Earth, argumenta que se deve procurar uma harmonia entre estas duas formas de valorização da natureza. Ele sugere que é possível ter um bom desempenho económico e, ao mesmo tempo, respeitar a sacralidade da natureza, afirmando que a teoria da política ambiental falha precisamente porque há duas ideias contraditórias entre grupos de ecologistas, por um lado, e economistas, por outro. O principal objetivo de Zagoff é rejeitar a análise do custo-benefício como procedimento na tomada de decisões sobre políticas ambientais. A tentativa de aplicar uma avaliação económica ao valor da natureza equivale a tratar as preferências que um indivíduo tem como cidadão como sendo das do mesmo tipo que o mesmo indivíduo tem como um consumidor. As suas análises conduzem a uma reflexão sobre o conflito de papéis que todos nós vivemos no nosso dia-a-dia. Os comportamentos esperados de um indivíduo ou de um determinado grupo pela sociedade correspondem a modelos sociais que condicionam o desempenho desse indivíduo ou grupo. As pessoas ajustam os seus comportamentos aos diferentes contextos na sua rotina diária. Cada pessoa tem várias funções cotidianas que
podem gerar conflitos. Em certas situações, o comportamento compatível entre duas ou mais soluções pode não ser possível. Neste caso, cria-se um conflito de interesse específico, que é a satisfação das expectativas em relação a um papel, implica a incapacidade de responder às expectativas de outro papel. Há assim um confronto entre o que eu quero como indivíduo e o que eu acredito como cidadão. O problema é, portanto, geral, é transversal a todos nós. O conflito dentro dos indivíduos é grande. O consumidor opõe-se ao agente moral e ao cidadão preocupado. Como resolver então este problema? Bem, a nossa forma de julgar encontra-se constituída numa identidade. Esta identidade requer um autocuidado, mas no nosso dia-a-dia nós esquecemos esta identidade, esquecemos que somos indivíduos inseridos numa sociedade que interage com a natureza e com ela forma um sistema, ou seja, todas as partes, as suas interações são e precisam de atenção. Este sistema deve ser reconhecido como a nossa própria identidade e, neste sentido, requer o nosso autocuidado, mas na maioria das vezes nós não temos consciência desta identidade. A nossa identidade, devido a muitas distrações, como os bens de consumo, por exemplo, encontra-se velada para nós. Nós esquecemos que somos animais que fazem parte de uma rara comunidade biótica que necessita de certas condições para sobreviver e florescer. Este esquecimento deve-se a uma constituição de interesse relativo que nos faz acreditar que, embora as outras espécies e as gerações futuras tenham a sua importância, essa importância é menor que os nossos próprios interesses imediatos pessoais, porque são interesses anónimos e não os nossos próprios interesses. Claro que isto é uma mentira, mas é a mentira que nós vivemos todos os dias. Face a estas circunstâncias, a evidência parece sugerir que os governos têm a responsabilidade de ajudar a garantir as condições em que a economia funcionará, definindo e fazendo cumprir os direitos da natureza por meio de reformas legais, garantindo assim a sustentabilidade dos ecossistemas. Os cidadãos, por sua vez, podem apoiar muitos objetivos sociais que são justificados em si mesmos como expressões do valor intrínseco das próprias comunidades e não simplesmente ou principalmente por causa dos seus efeitos no desempenho da economia. O papel desempenhado pelos consumidores, cidadãos, empresas, políticos, economistas e ambientalistas é diferente e muitas vezes é incompatível. Assim, seguindo a ideia de contrato social, o cidadão deve abrir mão da sua liberdade individual com vista a um propósito mais elevado, a saber, o interesse coletivo. Se esta ideia falhar, os Estados entrarão a longo prazo em colapso. É na necessidade da sobrevivência do próprio conceito de Estado e de suas funções que as políticas devem ter como diretriz uma ética ambiental que considere o desenvolvimento económico compatível com a sustentabilidade. Tal só poderá ser alcançado através da lei. Vamos avançar para a quarta parte, que é a apresentação do texto de política sustentável. Uma extensão da ética kantiana que confira estatuto moral à natureza não racional é suficiente para resolver os problemas ecológicos, mas nem todos os agentes racionais se encontram motivados para o fazer, dada a extrema complexidade de seguir a ética kantiana. Uma solução fundamentada nos princípios da lei e não nos princípios da virtude parece, assim, mais eficiente. Neste sentido, face a uma situação injusta que todos nós conhecemos, intuitivamente deve ser aplicado por meios coercitivos a ideia de justiça, não é? Através de políticas que exijam uma legislação rígida para com práticas económicas que não visem nem o nosso interesse coletivo, nem o interesse coletivo das gerações futuras. Neste contexto, não atender a ambos estes interesses não deve ser uma hipótese sequer considerável. O texto de política sustentável aparece como uma tentativa de minimizar este problema, porque permite a cada um de nós avaliar as políticas dos nossos governantes, ou pelo menos dos partidos que se apresentam com a intenção de governar. É um texto fácil para os cidadãos seguir e é muito mais fácil seguir este texto do que resolver o conflito que vivemos todos os dias entre cidadão e consumidor num supermercado, não é? Este texto deve ser um texto formal que pode ser aplicado por qualquer cidadão a qualquer programa político, sendo uma forma viável de verificar um programa de um determinado partido. É fácil de ser aplicado, sendo baseado em 3 princípios deontológicos de matriz kantiana e um princípio utilitário como um complemento. Os princípios deontológicos são o respeito pelo valor intrínseco dos ecossistemas e da biodiversidade, a justiça intergeracional e a não maleficência ambiental. O princípio utilitarista pode ter como linha orientadora maximizar o bem e minimizar os danos para a sobrevivência da nossa espécie num horizonte temporal futuro. Estes 4 princípios devem fazer parte de diretrizes comuns e servir como guias gerais para a ação e para a nossa tomada de decisão quando analisamos
um programa de determinados partidos políticos. Com base nestes princípios, cada partido poderá desenvolver as suas políticas de acordo com ideologias específicas, desde que estas lhe permitam passar neste teste uma política sustentável. Desta forma, os ideais políticos não estão em risco e são salvaguardados, devem apenas se adaptar para respeitar os valores dos ecossistemas, da biodiversidade e da justiça intergeracional e não maleficência ambiental. Estes indicadores, embora vinculados a uma orientação para a sustentabilidade, deixam um espaço considerável para a implementação de diferentes ideais políticos em diferentes contextos económicos e culturais e, portanto, podem ser aplicados em qualquer país. Este é um teste auxiliar para a concretização do objetivo da justiça intergeracional e ambiental. Assim, de acordo com estes princípios, é possível analisar e avaliar o risco político de afastamento das metas de sustentabilidade de acordo com os seguintes indicadores. A. Promover energias renováveis. B. Garantir o uso sustentável de recursos. C. Apoiar a justiça intergeracional. D. Respeitar os direitos humanos. E E. Respeitar o valor intrínseco da natureza. Ora, como então aplicar o teste? O teste ainda está de uma forma muito inicial e muito rudimentar. Mas iniciemos com as seguintes questões. Questão 1. Este partido político apoia as energias não renováveis? Se a resposta for sim, parece evidente que passa à primeira questão. Mas se a resposta for não, devemos então questionar-nos se este partido maximiza o bem e minimiza os danos para a sobrevivência futura da nossa espécie se apoiar as energias não renováveis. Para responder a esta questão, devemos, primeiro, identificar as ações alternativas e as pessoas afetadas. Ora, se a alternativa em causa será apoiar as energias não renováveis, os afetados por ela incluem as empresas de energia não renovável, os seus funcionários, os acionistas, os fornecedores e também os clientes. Qual será os benefícios e os custos para cada alternativa? Para a alternativa 1, que era apoiar as energias não renováveis, existe uma grande probabilidade das empresas de energia não renovável beneficiarem a curto prazo de maiores vendas e lucros. Os funcionários, os acionistas, os fornecedores e os clientes ficarão satisfeitos. Ainda assim, a longo prazo, os recursos esgotar-se-ão, a biodiversidade encontrar-se-á fragilizada, a poluição aumentará, o ar ficará mais poluído, as doenças causadas pela poluição aumentarão e a sobrevivência da nossa espécie ficará comprometida. A sociedade terá igualmente mais custos com os cuidados de saúde, fruto dos efeitos a longo prazo das energias não renováveis. Alternativa 2. Se apoiar as energias renováveis a curto prazo, as empresas não renováveis arcarão inevitavelmente com os custos de desenvolvimento das energias não renováveis e de uma nova abordagem de mercado. Os comerciantes ficarão desapontados, os funcionários, acionistas, os fornecedores e clientes também ficarão decepcionados. Porém, a longo prazo, os recursos não se esgotarão, a biodiversidade ficará muito menos comprometida, a poluição diminuirá, o ar ficará menos poluído, as próprias doenças causadas pela poluição e pelo desequilíbrio ambiental também diminuirão. A sobrevivência da nossa espécie não será tão comprometida e os custos de saúde para a sociedade serão, obviamente, mais baixos. Conclusão, parece óbvio que apoiar energias renováveis corresponde a maximizar o bem e a minimizar danos. Avancemos para a segunda questão. Este partido político garante o uso sustentável de recursos? A resposta for sim, o partido político passa à segunda questão. Se a resposta for não, devemos então perguntar se este partido político defende o bem comum, se está a defender o bem comum, se não garantir políticas que promovam um uso sustentável de recursos. Esta pergunta pode ajudar a entender que o bem comum pode exigir que se abandonem algumas políticas tradicionais e que o bem comum de maximizar os efeitos benéficos da estabilidade significa que determinados lobbies de interesses necessitam muitas vezes de ser restringidos. Como conclusão, se uma ação política ou partidária entrar em conflito com a obrigação de contribuir para o bem comum, essa ação parece ser errada. Questão 3. Esta política garante a justiça intergeracional? Se a resposta for sim, ou se conseguirmos ver imediatamente que sim, passa à terceira questão. Mas se a resposta for não, devemos questionar. Este partido defende a distribuição justa de benefícios e encargos, não garantida da justiça intergeracional? Ora, se todos são iguais, ou seja, todos têm um valor como seres humanos, então todos têm direitos iguais na distribuição de benefícios e encargos. A distribuição padrão será dar a todos uma parcela igual de direitos e deveres, uma vez que todos têm exatamente o mesmo valor. Tal deve ser aplicado às gerações futuras. Conclusão, as gerações atuais encontram-se a obter todos os benefícios, as gerações futuras encontram-se a receber todos os deveres. Para ser uma distribuição justa, ambas as gerações deviam obter, em igual medida, benefícios e encargos. Passemos à questão 4. Este partido político respeita os direitos humanos? Para responder a esta questão, antes de mais, o direito a ser defendido ou violado deve ser identificado. Uma extensa lista dos direitos humanos essenciais encontra-se contida na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948 e na resolução adotada pelo Conselho de Direitos Humanos de 2011. Ora, se um partido político, não vou ler agora aqui as declarações, respeitar todos os direitos humanos contidos em ambos estes documentos,
Passa na quarta questão. Mas, se não respeitar o direito a um ambiente decente, que é um direito humano contido em ambas estas declarações, então o partido político não está a respeitar os direitos humanos. Então, não apoiar políticas amigas do ambiente corresponde também a uma violação dos direitos humanos. Questão 5. Este partido político respeita o valor intrínseco da natureza? Primeiro e antes de mais, devemos identificar o que é o valor intrínseco. O valor intrínseco é ser um valor em si mesmo, claro, uma reclamação metafísica, nós não sabemos se tem valor ou não em si mesmo, mas consideramos, imaginemos que tem valor intrínseco, tem um valor em si mesmo, independentemente da utilidade para os seres humanos. Neste sentido, os ecossistemas e a biodiversidade devem ser mantidos, mesmo que não sejam úteis para a humanidade. Se o partido em questão respeitar precisamente a manutenção ao máximo, em tudo no seu limite, até ser realizável, não é? Os ecossistemas e a biodiversidade, ele passa na quinta questão. Mas se não inclui medidas de proteção dos ecossistemas, da biodiversidade, dos mares, isso significa que não respeita o valor intrínseco da natureza. Bem, estas são as questões em causa, e embora estas questões se encontrem enumeradas, não existe uma ordem específica para a aplicação do texto, porque a ideia é analisar como os diferentes programas político-partidários pretendem fazer face aos pontos levantados pelas questões centrais do texto. Este texto teve como linhas orientadoras a justiça intergeracional, o uso sustentável de recursos, a biodiversidade e algumas questões ambientais. No entanto, existem muitas outras preocupações ambientais que não são diretamente destacadas pelo texto, como os ecossistemas, a diversidade funcional e a ética populacional, por exemplo. Estas questões também devem ser a longo prazo analisadas. Vamos então concluir, última parte. Aplicar texto às políticas defendidas em campanhas eleitorais pode ser bastante benéfico para a nossa tomada de decisão na linha de progredirmos para a sustentabilidade ambiental, pois permite minimizar o risco ecológico na escolha de determinados governantes e funciona como uma ética antecipatória no campo de políticas governamentais. Estes testes podem ser aplicados por todos nós como cidadãos, mas também pelas empresas, pelos meios de comunicação social ou pelas redes sociais. Embora ainda se encontrem num estágio muito inicial de desenvolvimento e ainda sejam um pouco toscos, estes testes poderão contribuir significativamente para as questões levantadas sobre a responsabilidade ecológica, sustentabilidade e mercados, pois permitem obter uma aproximação qualitativa da importância das políticas fundadas em éticas ambientalistas. Políticas económicas verdes tornariam mais fácil a responsabilidade social e ambiental, pois beneficiariam uma economia baseada numa sustentabilidade a longo prazo. Uma estratégia política alicerçada numa ética ambiental também tornaria mais fácil os consumidores serem cidadãos socialmente responsáveis, seja num supermercado, seja quando estamos a fazer compras online na casa, e praticar um comportamento verde. A investigação futura deverá desenvolver testes mais eficazes, deverá igualmente examinar como estes testes podem ser integrados nos programas de diferentes partidos políticos em diferentes países, línguas e culturas. O trabalho de campo também poderá ser uma contribuição para complementar, melhorar e avaliar a eficácia dos testes de política sustentável. Terminei, Nelson. Muito obrigado, Inês, e eu peço desculpa aos três conferencistas por bombardear com mensagens privadas, mas realmente estamos bastante apertados com o tempo. Foi-me dito pela organização que já não teremos tempo para um debate, também porque começa ao mesmo tempo a sessão de encerramento, e é importante estarmos todos alinhados com o momento. Eu peço desculpa pelo problema técnico que obviamente limitou a discussão, que seria interessante, e convido a que estes três conferencistas não deixem cair no esquecimento o debate e que se unam para o debate e que não percam a oportunidade para o registar, porque seria interessante para todas nós que estivemos a assistir poder ver a ligação e o confronto entre períodos históricos, perspectivas sobre os períodos históricos e a reflexão sobre aquilo que é a contemporaneidade e o ajudar a pensar a contemporaneidade desde duas mundividências distintas e uma abordagem compósita de tudo aquilo que é a nossa bagagem intelectual. Sem mais demoras, eu despeço a mesa. Desculpem se fui demasiado laxo na gestão de tempo, mas acho que também as nossas apresentações mereciam que a minha voz não se intrometesse no vosso discurso.
Desejo-vos boa sorte para a investigação que está por vir e agradeço-lhes o trabalho que aqui apresentaste.